Hoje, um grupo de pessoas decidiu fazer uma carreata aqui em Curitiba. Não sei se acontecia em outros lugares também, mas essa carreata foi em favor do retorno ao trabalho, né? Em um dos carros tinha um adesivo que dizia: "Eu pago o seu salário", né? É sabido que no Brasil existe essa discussão, né? Se nós devemos ou não voltar a trabalhar já, se abandonamos ou não a quarentena. E quanto a isso, Jesus certa vez contou uma parábola para uma pessoa que havia lhe procurado, pedindo para que Jesus fosse conversar com o seu irmão e assim a herança fosse distribuída. Jesus contou a seguinte parábola. Diz que tinha um certo homem já muito rico. Ele tinha alguns celeiros e, olhando para os campos, ele percebeu que aqueles celeiros não seriam suficientes. Então ele mandou construir mais celeiros e, no fim da construção, ele olhou aqueles celeiros que ele tinha e aquele campo já perto da colheita, e então ele descansou. E Jesus termina dizendo: "Louco, tolo, essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? Para quem será?" É interessante essa parábola que Jesus contou, porque Walt Disney também usou de um personagem que caberia muito bem para essa situação, né? O Tio Patinhas, num desenho que eu assistia quando estava entrando na adolescência, esse desenho se chamava DuckTales. O Tio Patinhas tinha uma caixa forte no centro da cidade. Era um prédio enorme, gigantesco, e onde ele guardava todo o seu dinheiro. E vez ou outra ele entrava nesse prédio e lá de cima ele tinha um trampolim de onde ele pulava e mergulhava naquelas moedas de ouro que ele possuía. A pergunta que Jesus faz na parábola cabe também para o Tio Patinhas. E cabe também para todos aqueles que vivem como aquele homem do celeiro, como o Tio Patinhas, ainda que não tenham o mesmo valor em dinheiro, até porque Jesus não diz qual é o valor em dinheiro que aquele homem tinha. Não sei se alguém se deu ao trabalho de fazer uma pesquisa para tentar descobrir qual é o valor da riqueza do Tio Patinhas, mas isso é irrelevante. O fato é que, geralmente, quando a pessoa já tem muito, ela quer ainda mais. Ela nunca se satisfaz. E não só o empresário, o trabalhador em si, ele sempre quer melhorar de vida. E isso não é ruim. O melhorar de vida não é ruim. Ruim é quando você ignora situações de risco, principalmente de risco para o outro, para que você saia ganhando, né? Quando você ignora o risco de vida do outro, se isso for para o seu benefício, né? Aí você demonstra o quão egoísta você o quão avarento você é. No caso dessa pessoa que tinha o adesivo no carro, "Eu pago o seu salário", é interessante porque normalmente os chefes dizem isso como último instrumento de cobrança, né? Você vai fazer isso porque eu pago o seu salário. A pergunta é: será que o salário vale mais do que a vida?
Será que o funcionário dessa pessoa, não sei se era um homem, se era uma mulher, mas será que o funcionário, a funcionária dessa pessoa, vendo o adesivo no carro, ia dizer: realmente eu tenho que voltar ao trabalho porque é dali que saiu o meu salário? Ou será que ela diz: bom, ainda que eu tenha um salário lá, vale mais a minha vida? A pergunta permanece. Essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? O que você tem feito? Para quem será? O que você tem para apresentar? Essa pergunta é intrigante, porque na verdade é ela quem faz mover. Era essa pergunta que deveria mover o dono dos celeiros. Depois de você ter construído tudo isso, o que é que você vai fazer? Para quem vai ficar tudo isso? Diante da dúvida, ficamos em casa na quarentena, procuramos nos proteger do coronavírus agora, para achatar a curva. E quem sabe mais na frente a gente acabe pegando também esse vírus, mas aí a curva já está achatada e o sistema de saúde tem condições de receber aqueles que ficarem doentes, ou retornamos todos ao trabalho, corremos o risco de aumentar a curva e depois, então, colapsar o sistema público de saúde. O que fazer? Com o que você fica? Com o eu pago o seu salário? Ou ainda eu tenho a minha vida, mesmo não tendo salário? Como última coisa, eu tenho dito sempre no final dos vídeos: permaneça em casa, permaneça na quarentena, não deixe que a preocupação com o salário tire a sua vida. Ela vale muito mais.